para os acidentes vasculares cerebrais. Vimos também, porque há um maior acesso às unidades sanitárias, um maior conhecimento, um aumento do número de cancros e uma tragédia nacional que tem a ver com o aumento dos acidentes rodoviários. O trauma, neste momento, é uma causa importante de sobrelotação das nossas unidades sanitárias e isso tem de ser resolvido com o aumento da consciência dos condutores, motoristas, um aumento da responsabilização individual e um trabalho junto das famílias dos indivíduos tem de ser feito. Ao nível dos profissionais, continuamos a fazer um grande esforço com os recursos humanos. O Governo, no mandato passado, abriu 5 novas faculdades de medicina, que estão neste momento umas no quarto, outras no terceiro. Abrimos também 13 escolas de enfermagem a nível do país e aí temos um acordo triangulado pelo Ministério do Ensino Superior e com Cuba, que leva a que tenhamos 100 bolsas por ano, isto já há 4 anos consecutivos, que permitem enviar 100 jovens para Cuba para estudar medicina. Isto vai dar como consequência que nós vamos ter muito mais profissionais dentro de 2 anos. Em termos de médicos, quais são as necessidades do país? As necessidades do país são muito grandes e vão se acentuar à medida que continuamos a estender a rede sanitária. E depois há outro aspecto. À medida que os problemas básicos ficarem resolvidos, começamos a ter de atender a problemas mais complexos. Dentro deste espírito, a questão do cancro, a questão da oncologia, a questão da psiquiatria e dentro da psiquiatria nós tratamos, ligado à psiquiatria, a países que tratam de uma maneira diferenciada os casos ligados à toxicodependência. Então, são problemas que têm sido menos atendidos porque o peso das doenças transmissíveis que matam mais estavam a pressionar-nos, mas agora que diminuíram o seu peso específico, temos de continuar a diminuir a sua importância e dar atenção a outras que passaram a ter maior relevância porque temos maior disponibilidade e acabam afetando a qualidade de vida dos alunos. O Sr. Ministro falava da questão da pressão em relação aos hospitais de referência, como Maria Pia e por aí além. Qual é, digamos, a solução para que se possa evitar esse fluxo e mesmo, digamos, a presença de familiares de frente aos hospitais? A solução prende-se com a continuação da criação de unidades próximo das populações. Se reparou, nós nos últimos... Claro, o Presidente inaugurou o Hospital de São Lizanga, andou a inaugurar o Hospital de Viana, do Kazenga. Então, viu que as zonas mais densamente povoadas de Luanda passaram a ter hospitais municipais próximas delas. Esses hospitais municipais, o que trouxeram como novidade? O facto de terem médicos 24 horas e medicamentos nas unidades hospitalares que fazem aumentar a confiança das pessoas que procuram essas unidades para responder a doenças que podem ser tratadas àquele nível da pirâmide e não tenham de procurar as grandes unidades. Agora, se há pequenas dificuldades no processo de ganho de confiança, isso tem levado a que a pressão ainda não tenha diminuído na dimensão que nós esperávamos sobre as grandes unidades. Quer dizer que temos de continuar a trabalhar lá na periferia, garantindo que não haja falta de medicamentos, que os médicos estejam lá nos dias em que se comprometem a estar e que as pessoas ganhem novamente confiança e que sintam que o serviço está ali disponível com qualidade e que não precisam de ir para outras unidades quando têm isto próximo de casa. É uma questão de nacionalidade e acreditamos que este ano todo nós vamos poder resolver esse problema. Sr. Ministro, a humanização é ainda um caminho a percorrer? A urbanização é um processo que tem a ver com o quê? Com o aumento das condições do aumento da melhoria das condições de trabalho dos profissionais, para eles se sentirem respeitados, dignificados, mas também o respeito que os profissionais têm de ter com os pacientes. E isso sabe que não se muda de um momento para o outro. Agora, há mecanismos de diálogo, mecanismos de comunicação, mecanismos de controle com a interação de beneficiários e de
prestadores que estão a levar a que a situação já não seja a que era, embora não seja ainda aquilo que desejamos, mas é um processo que está em curso e que tem de contar com o seu aprofundamento, com o apoio de todos nós. Cada vez que virmos uma coisa que não nos parece razoável, temos que ter a abertura para falar com o agente que estiver a fazer aquilo que nos parece, pedindo pelo menos uma explicação, para ele nos dizer não é o que está a pensar, é isto, é aquilo, e estabelecerem-se pontos de diálogo que vão fazer se o ambiente se desanuvie e se crie um grande capital de confiança e que os atos praticados a nível das instituições sanitárias sejam realmente atos humanizados, que dignifiquem os profissionais e os utentes. Senhor Ministro, quando é que chegam para os hospitais municipais os meios de diagnóstico e radioterapia, pelo menos? Já que está preocupado com a sua pergunta faz lembrar alguns países. Quando falam da África, falam a África. Não temos a mesma situação em todos os hospitais. Temos uns em que não há, mas estes três que eu falei, por exemplo, têm os meios diagnósticos. Estamos a falar a nível do país. A nível do país. O problema maior não são os meios diagnósticos, o problema maior são os recursos humanos para operarem esses meios diagnósticos. Estamos a contar com profissionais cubanos, mas não temos ainda em todo o país. E este é um esforço, esta é uma zona onde temos de começar primeiro com técnicos, depois com médicos especialistas para resolvermos o problema. Enquanto isso não acontecer, temos de comprar serviços e temos de racionalizar com base nos recursos existentes onde eles fazem mais falta. A doença do sono continua a ser uma preocupação? Ainda é uma preocupação. Felizmente, o progresso tem estado a influenciar negativamente a doença do sono. A movimentação das pessoas, o aumento de novas propriedades agrícolas, a abertura das estradas, alteraram o habitat que era favorável ao crescimento e ao desenvolvimento da mosca. Isso jogou a nosso favor. A par disso, a distribuição de armadilhas, as ações de pulverização, a informação das pessoas sobre o tropismo, a atração que a mosca tem sobre as cores escuras e particularmente o azul e o preto, tem ajudado a que a luta contra a doença esteja a conhecer um bom momento e que nós vamos continuar a intensificar. Quais são as províncias mais endêmicas? Luanda ainda é uma preocupação. E não se esqueça que a mosca não respeita fronteiras. E o norte do Luanda faz fronteira com o Bengo. Então, o Bengo ainda é uma província endêmica. Daí que tenhamos de ter em conta. Por outro lado, os carros vêm do Kwanza Norte, que é uma zona endêmica, vêm do Diz, que é uma zona endêmica. Então, Luanda tem que ser um alvo importante da nossa atenção. Depois, as condições de saneamento de Luanda, que não são as que nós desejaríamos, criam condições propícias para o desenvolvimento de todo tipo de vetores. De modo que Luanda é uma preocupação grande. A lepra? A lepra foi eliminada como problema de saúde pública no país, mas temos de continuar a trabalhar com microlocalização nas zonas ainda onde este ganho não foi conseguido. Quer dizer, a nível nacional está resolvido, mas ao nível municipal não está resolvido. Então o trabalho deixou de ser nacional para passar a ser localizado ali onde a informação que nós temos nos leva a ter uma atuação mais persistente, mais intensificada para erradicar a lepra do país. Por que não temos um Instituto Médio em Luanda de Saúde? Olha, tem o Instituto Médio de Saúde. Mas não forma todos. Sabemos que isto não é oficial. É oficial. Acontece é que nós tivemos 18 institutos médios de saúde. A questão que nós tínhamos era, estes institutos médios de saúde estavam a formar apropriadamente os jovens. Como é que era a bibliografia desses institutos médios? A maior parte deles não tinha bibliografia, não tinha manequins. Então, se de uma maneira aleatória pedisse os cadernos dos alunos para ver sobre um mesmo tema que o senhor tivesse dado, via que um entendeu de uma maneira e escreveu de uma maneira, outro entendeu de outra maneira e escreveu de outra maneira. Temos que melhorar esta condição pedagógica, temos que melhorar essa condição didática. Por isso, resolvemos fechar um grande número das unidades e fazer um trabalho de retreinamento dos profissionais que estavam já a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, e isto é que levou a que Luanda tivesse fechado para a admissão de gente nova e estivesse a fazer o trabalho de retreinamento. Hoje, o que é que sentimos?
sentimos que estamos a ficar com déficit de profissionais. Então, reabrimos 13 dos 18 institutos médicos. Mas criamos condições de bibliografia, criamos condições de manequim, criamos condições de laboratório, juntamos-nos às unidades sanitárias que podem funcionar como suporte, e isto vai significar que os profissionais vão sair mais bem treinados e a rede pública e o sistema em geral vão beneficiar de profissionais bem formados. O senhor ministro falava da questão de que ganhava-se mal na saúde. Como é que estamos em termos de remuneração dos quadros? Sabe que é uma questão que recorrentemente me põe. Do meu ponto de vista, não se foca fundamentalmente na remuneração. Temos que nos centrar no custo de vida. Se eu ganhar muito, mas o custo de vida for muito alto, não me serve muito. Então eu tenho que ter um salário que me permita ter uma vida digna. E isso é o que todos temos de fazer. Os órgãos de direção de economia estão a trabalhar neste sentido, estão a manter a inflação cada vez a níveis mais baixos. Há intervenções públicas que estão a fazer com que produtos básicos comecem a aparecer em todo o país em grande quantidade. Eu vinha no carro há bocado e ouvi falar em galinhas a um preço inimaginável. E isso dá-nos uma esperança de que a remuneração que nós temos vai poder ter um poder aquisitivo que vai ser satisfatório. E a nossa preocupação é essa. Agora, temos que ter essa como uma preocupação. Não vamos ter estabilidades no setor se tivermos pessoas a fazer a mesma coisa no sistema, se tivermos pessoas a fazer a mesma coisa remuneradas com grandes diferenças. Isto não vai ser estabilizador para o setor e temos de trabalhar com todos os atores no sentido de resolver esse problema.